Olá, meus amigos do canal Verdade Oculta 2. Olá, Amadinha. Oi. Estamos aqui no cantinho da nossa casa e esse rapaz simpático que está aqui, ele se parece com Jerry Lewis. Lembra? Para mim ele dá uma lembrança ao Jerry Lewis. Eu gosto de Jerry Lewis, né? Então é uma Também forma gosto. simpática de... Sim, eu assistia bastante o Jerry. Tu assistiu o Jerry Lewis, né, Amado? Assisti. A semelhança que eu digo é física, viu? Que o Jerry Lewis é humorista e aqui é um pastor sério, é o pastor Richard Farias. Amado, o pastor Richard participa sempre no programa do EV Sobral em Revista. Certo. Inclusive esse vídeo é do canal dele, e nesse vídeo ele está fazendo um comentário da participação dele num programa do Anticristo. O tema foi Anticristo lá no EV Sobral. Certo. E eu gostaria de analisar com você, amada, o início da fala dele, porque o pastor Richard lá no EV Sobral, toda vez que eu participo eu percebo que ele gosta muito de mostrar que tem conhecimento amplo da Bíblia. Certo. Sabe, que ele conhece os textos de cor, que ele cita texto aqui, cita texto ali. E dá a impressão de que ele domina a Bíblia de A a Z. Certo. Entende? Só que eu parei para ver esse vídeo dele e já vi dois erros dele ali. No começo, amado. No início? Aí chamei você para a gente ler juntos aqui e tirar a dúvida. Certo. É o tira-teima. Tira teima. Porque é o seguinte, eu não vou dizer que o Richard ensina errado porque ele tem má índole. Não. Eu não vou dizer isso. Sim. Eu imagino que por ter muitos livros, olha esses livros dele. Será que algum livro de um pastor evangélico é livro secular? Ou será que os livros do pastor evangélico geralmente são livros evangélicos? Eu penso que a grande maioria deve ser segmento evangélico, né? Acho que não vai ter livro secular. Pode até ser que tenha, mas não sei. Eu não perguntei ao pastor Richard, mas eu imagino que a maioria ou a totalidade dos livros dele sejam livros evangélicos. E os livros evangélicos repetem os mesmos erros. Exato. Erros de interpretação. Porque se você lê, você tem que estar com o espírito de quem escreveu para entender. Exatamente. E não o espírito de quem fez um livro ou inventou por aí, ou saiu repetindo, que na Bíblia está daquele jeito. Por quê, amada? Porque uma coisa seria você falar do Messias, falar de Paulo, falar dos apóstolos, dos profetas, de qualquer personagem da Escritura, e você não ter a Escritura, ela não existir. Seria uma coisa, por quê? Porque aí ficou dito pelo não dito. Mas você tendo a Escritura, você faz o tira-teima. Certo. Tá certo? O tira-teima é esse. O Rubens aqui com esse vídeo não quer mostrar que tem mais conhecimento do que o Richard. O que eu quero mostrar para você é que não só o Richard, mas 99% dos pastores evangélicos, eles fazem uma leitura errada dos textos bíblicos, em muitas partes. Entendi. Entendeu, amado? Entendi. Então vamos ver o vídeo dele, vamos ver em que ele interpretou errado aí, ou leu errado, Isso. e aprendeu errado e continua com esse erro. Vamos. E aí a gente vai mostrar para você na Bíblia. Vamos ler juntos. Você pega a sua Bíblia também para ler, tá bom? Para acompanhar. Mesmo que a tradução seja diferente, mas geralmente vamos dizer, a pegada é a mesma. É a mesma. Tá bom? E o pastor Richard, eu gostaria de ouvir dele uma réplica desse vídeo. Não é debate, mas eu gostaria que ele fizesse um vídeo no canal dele dizendo que nós estamos errados. Isso, porque é legal o pessoal que está assistindo acompanhar, porque a pessoa vai pegar a Bíblia e vai acompanhar a leitura linear. Então eu vou rodar aqui o do pastor Richard. Vamos lá, gente. Preparado para ouvir? Meus amados, graça e paz a todos. Que a paz do nosso amado Cristo, Messias, esteja e está, eu creio, no coração de todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Richard Faria, aqui do canal Revelações, Verdades Ocultas, o Evangelho Oculto da Revelação. E também do programa Debate, a Bíblia em Foco. Algumas pessoas também têm nos conhecido através do programa em revista do EV Sobral, por quem eu tenho um apreço, tenho um carinho, um respeito todo especial. Tá certo? Eu sou membro da congregação, da comunidade do Evangelho e Vida. Nós não falamos em igreja, porque nós entendemos que a igreja do Senhor somos nós. E aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali o Senhor estará no meio de cada uma delas. Nós acreditamos nisso. Acreditamos também que aquele que examina os corações e sabe... Dá uma pausazinha aqui, amada. Dá uma voltadinha aqui no vídeo.
Só porque é o seguinte, primeiro, aí é a sua opinião, né? Ele fala assim, porque igreja somos nós, então não chama a comunidade de igreja. Mas a questão não é chamar ou não chamar, é a prática que se faz, não é verdade? É a função. Não é verdade, amada? Exatamente. Se eu falo pra você, minha vida, que eu não vou chamar você de esposa, eu vou chamar de companheira. Mas a prática sua é de fazer minha comida, lavar minha roupa, cuidar de mim, deitar comigo, Temos fazer um sexo comigo. relacionamento de marido e mulher. É companheira, mas é esposa. Não adianta eu falar que é só companheira, a não ser que a gente não tenha nem relações sexuais mais, ou seja, só... Sim. Né, alguma Amigo, coisa. irmão, pai, filho. Aí poderia ser homem também, um companheiro do outro. Poderia. Mas nós somos marido e mulher. Então não adianta falar que é só companheiro, porque as nossas ações não são de companheiro. Não mostra só companheiro, amigo, amizade, colega, conhecido. Então, da mesma forma, é uma opinião minha, né, e talvez seja a sua também, e quando fala comunidade ou igreja não mudou nada, porque é a função que é o negócio. Não é verdade, amada? Exatamente. É igual sempre eu falo, é motorista, é condutor, é driver. É maquinista. É a mesma coisa, vai conduzir o veículo, seja o É a maquinista, função que piloto. conta. É a função. Pra conduzir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ele falou, Mateus, tinha a nossa imagem em cima Certo. do versículo, mas as pessoas podem pegar aí para ler. Qual é ele, amada? Mateus É o quê? Mateus 18, vamos começar um pouco bem assim. Da bem assim, congregação, bem da antes. comunidade Deixa eu ver aqui. do Evangelho e Ele Vida. vai falar de novo, vai Nós aparecer. não eu vou congelar. falamos igreja, porque nós entendemos que a igreja do Senhor somos nós. Então, e onde não existe, não estiverem precisa só falar. duas ou mais Mano? pessoas Agora, reunidas Mateus no 18. seu nome, Aí, Mateus 18, 20. Você pega aí também. Então, amado, quer dizer, o Richard acredita que por ele não falar igreja, mas ele pode conduzir a coisa como se fosse a igreja evangélica, ou seja, tem o local, tem o santuário terrestre, a prática de culto divino e a figura sacerdotal que é ele. Certo. Então, Como é que se Mudou fala? nada, Os né? elementos que constituem É. uma denominação religiosa estão todos ali. minha vida está bonita com esse vestido igual da Pedrita. Pedrita. A Pedrita do Fred, ela não tem um vestidinho assim? Tem, só faltou assim. Assim é o Bambam e a... Ah, não é a Pedrita Pedrita. não, amada, eu tô falando a Mas tá Vilma. falando a Velma e tem a outra menina. É, a Beth. Então, Não, desculpa, errei. Então, gente, olha lá, Mateus 18, 20. Vamos ler antes, né? Ler um pouquinho antes, amada, para ver se é a respeito de pessoas reunidas em nome de Deus, se é liturgia, se é prática divina. Porque, pelo que o Richard falou, quando tem pessoas reunidas, é a igreja, porque ali tem a questão da coisa envolvendo um grupo religioso evangélico. É interessante observar que, analisando o contexto do vídeo do Richard, ele está dizendo de uma reunião litúrgica para prestar culto, louvor e adoração ao Senhor Jesus. Ponto. Mas ao ler aqui, você vai ver que é o oposto disso, ou não tem nada a ver com isso. Não é nem o oposto, é por não ter nada a ver com isso. Lê só o 18, 20 para o pessoal, porque o pessoal geralmente ele é pego nessa pegadinha. Não que o próprio Richard esteja fazendo isso com dolo, eu não creio. É porque ele não leu atentamente e aprendeu assim na igreja evangélica. E seguiu é assim nesse aprendizado. Exatamente. Não procurou ler para ter o conhecimento verdadeiro de quem escreveu. Então, quando o pastor fala igual o Richard, qualquer outro pastor faz um estudo bíblico ou qualquer coisa e manda você ler esse texto aí, ó, você lê e cai na cilada. Vamos ler para cair na Costumamos cilada. dizer que carimba, né? Não é o caso do Richard, mas numa pregação evangélica o pastor fica ali pregando 2, 3 horas, ou eu estou exagerando, 40, 30 minutos, depois pega um versículozinho e carimba. Aí ninguém vai contestar porque é isso mesmo. É como se fosse um selo. Quando selo. o rei escrevia uma carta, ele pegava o anel dele, pegava a cera e dava o selo. Então selava, agora tem autenticidade. Então a autenticidade que o pastor geralmente dá, e o Richard também faz isso, mas eu não creio que ele faça isso por dolo, que eu conheço a índole dele, tá certo? É também isso, é carimbar, né, amada? Sim. É para botar o selo. Então quando bota o selo, tá lá, ó. Gente, tem que se reunir, ou quando se reúne, é a igreja de Deus, porque Deus está ali quando está 1 ou 2. Leia agora Mateus 18, 20. Aí você lê isso aqui, ó. Isso. Vou ler. 20, né? É. Porque onde estiverem 2 ou 3, né? Reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando lê isso, fechou. Porquê, olha a resposta. O porquê está aí respondendo. Só que esse porquê Paulo fala não é uma resposta ao que o pastor falou. Porque é um complemento ao que o Paulo está dizendo, aliás, Mateus, perdão. É um complemento ao que Mateus escreveu, que está relatado no contexto inteiro. Vamos ler agora direitinho que você vai ver isso. Certo. Vou
começar um pouco antes, né? Tá. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, somente os dois. Não né? está falando de prática de culto divino, nem reunião de igreja evangélica. Está falando de uma atitude normal de dois seres humanos que pode ter uma desavença. No dia a dia, na vida cotidiana. Vai vendo. Enfim. Vai, começou assim, não é? Vamos ver se vai mudar. É, Vamos ver se o pessoal vai parar com a briga ali, com a discussão e vai para a igreja agora, para poder entrar no contexto do que o Richard falou. Certo, vamos ver. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. A sós, né? Amada, aqui tá um pouco assim, bem É porque tá escuro tá também. escuro. É. Só se abrir um pouquinho Abre só aqui. e colocar aquela cordinha, Rubens. Porque Deixa tá, eu ver, tá né? bem Dá pra escuro trabalhar mesmo. mais. É. Aí eu não tô Para você não conseguindo. estar tão escuro que a câmera compensa. É, tá Mas pra escuro. baixo Ah, tá. agora sim, agora Agora melhorou. melhorou. Mesmo com É, o a clarãozinho luz aqui. aqui, É. mas agora sim, agora eu consigo enxergar. Agora deu bom, né, Marcos? É. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí encerraria ali. É. Se ouvir. O assunto aqui, gente, você precisa prestar atenção nisso. A retórica do assunto aqui narrado pelo Mateus, a fala do Messias narrada pelo Mateus, está dizendo de uma relação humana comum, onde há uma desavença. E é interessante observar que a fala aqui de Mateus, que está de acordo com o ensinamento do Messias, é interessante ver que se fez alguma coisa com teu irmão, vai perante ele, se ele te ouvir, se conserta e pronto. Então, se os dois estarem em acordo, isso deixa o pai feliz, porque não há a questão da impiedade, da briga e da não há desavença. Né? Então, esse texto conclama para que não haja desavença, não é para que as pessoas se reúnem em nome de Deus para fazer culto. Vamos lá para você ver, vai vendo. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Para esclarecer as coisas. Poxa, fulano, foi um mal entendido, você não entendeu que o problema não foi eu, o problema foi porque atrasou o outro rapaz que ia também no encontro. Olha aqui, ele está aqui, vem cá, fulano, não foi isso mesmo? Foi, eu atrasei porque minha mulher passou mal, mas por isso é que não deu para cumprir. Então, eu também não cumpri porque você sabe que tinha ele também para me levar de carro. E é assim que resolve, amada, a desavença. Vai entendendo. É isso que está falando. Isso fala de desavença ou união, não fala de igreja. Não fala culto. de reunião religiosa litúrgica. Não, solene. Fala de Não. desavença e uma desunião entre seres humanos. Então vai tocando, mas vai mais rápido agora que eu não vou ficar parando não, porque senão vai demorar muito. Exato. É. E, se não as escutar, dize-o à igreja. As outras pessoas As que você outras conhece, o pessoas, círculo né? de amizade. Isso. Que a igreja não é denominação. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então é uma pessoa que você não deve andar muito com ele, porque é uma pessoa que não está coerente. Que é desordeiro. É desonesto, porque se fosse honesto, reconheceria que o problema foi causado, mas não teve má, né? Exatamente. Então é uma pessoa que não reconhece as coisas, você deixa para lá. É isso que está Passa. falando. O assunto, você prenda-se ao teor do assunto. Pergunta, o assunto aqui é a igreja evangélica? O assunto aqui é reunião solene? O assunto aqui é louvor? A reunião aqui, o assunto aqui é oração? É alguma liturgia religiosa? Não é. Aí segue. Certo. Não, mas falou igreja. Igrejas são pessoas, gente. E mesmo se falasse igreja, mesmo se fosse evangélica, aqui no contexto. Tá? Certo. Então não adianta. Certo. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra Tudo que será tiver de ligado. acordo. Não é que ligar porque eu vou ligar qualquer coisa aqui vai estar de acordo no céu. Tudo que tiver de acordo, tudo que o pessoal aqui não ficar um contra o outro, não é impiedade, não é pecado. Isso. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no Se céu. tiver desunião aqui, Isso. lá em cima também o pai vai reconhecer que uma pessoa não ama o outro. Então não pratica a lei, porque a lei é o amor. É verdade. Aí pode está brigar com as entrando pessoas. na questão da impiedade. Né? É. Exato. Também vos digo, que aí chegou, 19, chegando no 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem concordarem, o que a gente estava falando concordar. anteriormente, O né? tema é concordar. Sobre a questão de ligar, se estiver ligado e tal. Também vos digo que se os dois, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque você vai estar em união e o Criador, se quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que o Pai se agrada. Sim. Porque... Aí, por quê? Aí está a resposta do olha esse porquê, como é diferente daquele porquê que você leu para carimbar. Exatamente. Aquele do selo, aquele porquê que você leu quando o pastor falou para você que era para reunir.
que era questão de reunião solene. Olha agora o porquê, como é que agora é diferente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Por que o nome do Messias? Porque ele é amor. Ele é união, né, amado? Aí segue uma coisa interessante, depois desse, que vai fechar com o que a gente está falando, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Tá falando disso, tá vendo? E eu lhe perdoarei. E eu lhe perdoarei. Jesus respondeu: eu te digo que até 7 vezes 7. Não, eu te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ele fala, então tá falando de perdão. Agora, Pedro entendeu o que até hoje o pastor Richard não entendeu. Só que eu espero que de hoje em diante o pastor Richard entenda. Porque Pedro entendeu na hora. Entendeu na hora. A pergunta de Pedro foi interessante. Pastor Richard, entendeu? Vamos para outra agora. Tem que clicar aqui, gente. Espera aí. Ali o Senhor estará no meio de cada uma delas. Nós acreditamos nisso. Acreditamos também Pode acreditar, que mas aquele que respeite. examina os corações e sabe a intenção do Espírito do homem, no caso, o Espírito Santo, é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pergunta é, por que o Espírito Santo iria gemer com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não dá para se expressar, sendo que ele é todo poderoso? Tá certo, amada? Eu acho que a comunicação entre o Espírito Santo e o Pai e o Filho é uma comunicação muito mais direta. Certo. Isso aí é tipo que fosse aquela conexão de escada e hoje em dia é uma conexão de banda larga aí de 1 megabyte, 1 terabyte. Não pode haver uma comunicação de cunho de gemidos inexprimíveis entre eles, porque eles estão em comum acordo, né? Não há um choque entre eles. Amada, o Richard fala de 2 espíritos logo aí. Ele fala do nosso espírito, o espírito que está em nós, e o Espírito Santo de Deus. Ele fala dos 2. Então ele sabe que o texto diz respeito aos 2. Só que nesse momento do texto, o espírito que geme com gemido inexpressivo é o nosso. Porque na consciência mesmo nós não sabemos o que pedir ao Criador. Certo. O próprio Paulo falou sobre isso. E o Messias falou também. Você nem precisa orar, porque antes de você pedir, o Pai já sabe o que você quer. Às vezes é igual assim, a gente falando com a pessoa, está tudo na cabeça, na mente, mas não consegue expressar com palavras. Né? Tá tentando ali, tá lutando no seu interior ali, mas não consegue. Agora, amado, eu já ouvi muitos pastores evangélicos, não só o Richard, dizer que é o Espírito Santo que intercede por nós. Tem até uma música. Tem até música. Tem. Como é que é a música? Tu lembra? Deus está... o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo, não sei o que lá em você, com gemidos inexprimíveis. Aí faz uma música bonita dessa e grava essa mentira. Aí massageia a alma, é uma maravilha. E o povo fica com isso aí como se fosse verdade. Agora vamos ler, tá ali o versículo que ele falou e a Amadinha pode ler. Tá. Lê esse pedaço aí, minha vida. Só esse, depois a gente lê para trás. Tá. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos lá, olha só. Mas assim. Agora não, peraí. Tá. Nesse texto que o Richard deu, só fala Espírito, não fala Santo. O Espírito Santo foi incluído por conta e risco do próprio pastor Richard, que repetiu o que a maioria dos pastores fazem. Mas ali não está escrito Espírito Santo, porque não é o Espírito Santo. Só que se você ler só esse texto, você não vai chegar a essa conclusão. Porque pode ser o Espírito Santo e pode não ser. E pode ser nosso Espírito. Vamos ler de novo? O pastor Richard falou. Olha aqui o que ele falou de novo, ó. Deixa eu voltar aqui. Dá uns toquinhos para trás aqui que ele volta, né? Vamos ver, ó. E sabe a intenção. Eu sou membro da congregação, vamos ler de novo sem pressa. Comunidade do Evangelho e Vida. Nós não falamos em igreja, porque nós entendemos que a igreja do Senhor somos nós. E aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali o Senhor estará no meio de cada uma delas. Nós acreditamos nisso. Acreditamos também que aquele que examina os corações e sabe a intenção do Espírito do homem, no caso, o Espírito Santo, é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu sempre dá ênfase, né? O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis que marca mais. Mas a verdade, gente, que o nosso espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis para nós,
que é o que é rogado ao Criador, porque nós não sabemos realmente o que pedir. Mas vamos ler aqui do onde começa aqui, amada? Pode Bem ler daí. aqui atrás. Só para você ver que aqui fala de dois espíritos, o espírito do homem e o espírito de Deus que está no homem, tá certo? E você vai ver que na hora que fala ali é o espírito nosso. Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui na terra tem aflições, mas na vida eterna vai ser paz e felicidade. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Só um detalhe, as primícias do Espírito que nós temos, que Paulo diz, é o entendimento de que há uma vida eterna e que os problemas e aflições desse mundo são coisas que a gente tem que lidar com eles e vai sempre ficar ruim para nós, mas que tem o galardão lá na frente, a esperança da vida eterna, tá certo? É disso que Paulo está falando. Vamos continuar que você vai ver. E aí eu continuo Então lendo. esse Espírito até agora que ele está falando é o Espírito nosso desse entendimento. Com Tá todas certo? as coisas que ocorrem, isso. Verdade. Tá certo? Vou continuar para Pode ter continuar. um entendimento aqui, ó. E não só ela, mas nós mesmos Que temos as primícias. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará, né? Espera porque não viu ainda. Exato. Ó. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Mas se esperarmos o que não vemos, com esperança, com paciência esperamos, que é a vida eterna, né, Amado? Exato. Vai lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O que é isso? O Espírito é o entendimento nosso. O entendimento de que é uma vida eterna, o entendimento que o Messias te resgatou, a certeza que o Messias vai te levar para o céu. Nos tá dá certo? força Dá força para superar as continuar. dificuldades daqui. É o que Paulo está falando. É coisa simples de É entender. muito simples, é verdade. Eu não sei como as pessoas não entendem. E da Vai. mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. O mesmo Espírito, o nosso Espírito, gente, ele está consciente de que há uma vida eterna, que há uma esperança. Mas o nosso Espírito, ele não sabe como pedir as coisas ao Criador, de repente, por conta, imagino, das grandes dificuldades que nós passamos aqui. Mas o mesmo Espírito, mesmo, vamos ampliar, o mesmo. Está sampleado, né, Gago? É sample, aquele negócio antigo que tinha na música, né? Para poder entender. É o mesmo Espírito. Não é verdade? É Quem verdade. entende o mesmo Espírito. Vamos ler de novo, amada? Vai lá. Vamos. Vou começar de novo no 24. Mas você mais ou entendeu o menos que está você entender. assistindo? A retórica da escritura que Paulo fez aos Romanos, a carta, ela não diz respeito. Em nenhum momento tem Espírito Santo aqui, pelo menos não até agora, né? Nessa versão talvez não tenha, mas também fala do Espírito Santo aí. Sim. Se você ver mais atrás, tu vê que fala que é o Espírito Sim, mas Santo. lá no contexto. Aqui, Mas, né, que a gente tá mas lendo. aqui que você está lendo aqui, você está vendo que ele está falando agora do nosso espírito. Certo. Entende, amada? Sim. Então vai de novo esse pedacinho. Pode pegar daqui, ó. Então só. Tá. Ó. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quais são as primícias do Espírito? É o entendimento pleno, tá certo? A consciência plena do Espírito do Criador, tá certo? Que nós temos uma salvação pela frente, uma vida eterna. Quando você vê a teologia da prosperidade, ela cai por terra diante das falas de Paulo. Porque Paulo diz, inclusive, que se ele esperar só desse mundo, ele é o mais infeliz dos homens. Paulo sempre falou da vida eterna, que ele fala que paga aqui para poder ter a vida eterna lá. Não é verdade, amado? É verdade.
Então, sempre Paulo vai falar desta forma, não é de outro jeito. Então, por isso é que ele está falando, que ele está ressaltando aqui, enfatizando a nossa esperança futura, que é muito importante. Boa. E aí segue. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Se né? você tem, por exemplo, uma herança, um prêmio que você recebeu, você já sabe, tem mais esperança, é só ir lá e pegar. É verdade. Agora, eu tenho esperança que eu vou conseguir vencer aquela causa trabalhista na justiça, porque você não sabe se vai vencer ainda. Exato. Agora, já venceu, o advogado ligou, tu venceu a causa trabalhista, você vai ter direito ao seu dinheiro, que a justiça agora está obrigando o patrão a pagar. Então já não é mais esperança. Uhum, É o verdade. que Paulo falou, é simples, né? Isso. É. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hora nenhuma falou do Espírito Santo, viu? Aí nesse pedaço. Isso. É o mesmo Espírito, o nosso Espírito. Continua? E aquele que examina os É corações... aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. De qual Espírito? Do Espírito Santo? Ele vai Não. ficar lá, não sei, uma hora eu sei qual é a intenção do Espírito Santo, outra hora eu não sei. Não tem lógica, não tem É que como tá um falando do nosso espírito, espírito. outro espírito, que vamos supor que é dois espíritos divinos, de Deus, eu não sei como, vai examinar o próprio espírito dele. É. Não, agora sim, agora eu acredito aqui que é o espírito do Pai, examina. Né, que Amada, serve. mas aí tá Senhor com S maiúsculo, Espírito com E maiúsculo, problema e erro de quem escreveu. Quem escreveu. O negócio é entender Para o induzir contexto. você ao erro. Então você aparte-se mais ainda desses que escreveram, porque foi mal intencionado. É entender porque o o texto contexto. não diz que é isso. Agora, continuando, isso aqui ficou Lê isso legal. pela primeira vez. Porque, não, aqui, ó, e sabemos que toda, não, aqui. É aquele que examina os corações. Quem examina os corações? O Criador. Né? Sabe qual é a intenção desse Espírito. Qual a intenção desse Espírito? A vida eterna, meu irmão. É o que a gente está falando. Qual é a nossa intenção? É a vida eterna. É o nosso Espírito que anseia pela vida eterna. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito de cada um intercede por cada um. Isso. Não é verdade? Exato. Com gemidos inexprimíveis para nós. Pastor Richard, te amo. Gostaria de uma resposta sua, se puder, no seu canal. Faça lá um vídeo lá, refutando o que nós estamos dizendo que nós estamos errados nesses dois textos que para nós você leu errado, porque aprendeu errado e agora é hora de se consertar. Né, amado? Entendi. Se quiser. Pode passar a partir de agora e ensinar certo para as pessoas. Tá bom, amado? Tá ótimo. Mais alguma coisa? Não, acho que fechou. Todo sábado tem um vídeo novo aqui no canal Verdade Oculta 2 para você, que é evangélico, que não é, mas que quer realmente se aprofundar no conhecimento pleno do que está escrito e da forma que está escrito, porque nós não devemos ir além do que está escrito, tá certo? E seja o homem mentiroso, verdadeiro criador, segundo O que está o que escrito. está escrito. Então, se está escrito, não tem como dizer que Verdade. está errado. Ali você não leu o Espírito Santo porque não é Espírito Santo. Mas o pastor Richard, de todos os pastores que eu já ouvi falar disso, não estou dizendo que todos falam assim, mas todos que eu ouvi sempre falam o Espírito Santo. Valeu.